chamo Felipe, a maioria eu já conheço, outros está tendo um prazer enorme conhecer hoje, sejam todos bem-vindos, né? Para essa nossa, para essa nossa reunião de aprofundamento, né? Na verdade, essa reunião que nós estamos fazendo, ela faz parte de um projeto maior da paróquia, que é o projeto de evangelização de adultos, no qual nós temos várias iniciativas, né? Como o catecumenato de adultos, como a escola bíblica e mais novidades, que, se Deus quiser, virão ano que vem, né? E uma dessas propostas é os encontros Sunday Recreation Domingo. Uma das nossas propostas é de atualização em relação aos documentos, em relação às orientações do magistério, né? Então, periodicamente, a Igreja do Brasil, através da CNBB, ou a Igreja Universal, através do Papado ou da Cúria, emite documentos no qual elucidam alguns temas ou aprofundam alguns temas da nossa fé. Nem sempre esses textos são muito acessíveis, né? E nem sempre a gente tem lá muita paciência também de pegar e ler eles em detalhes. Então, a nossa ideia é que sempre que surgir um texto novo, uma novidade, a gente traga para dentro da paróquia e faça esses cursos de aprofundamento, até para estimular a gente depois a ler, né? Então, queria convidar o nosso pároco, o Frei Valdecir, né? Já agradecendo a ele a presença aqui, sempre está nos dando um apoio muito grande a fazer a nossa oração inicial. Agradeço antecipadamente ao Felipe pela disponibilidade, pela iniciativa de falar para nós hoje sobre o documento 105 da CNBB, a atuação dos leigos na sociedade e na igreja. Jesus disse para nós: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí estarei eu no meio deles. Vocês trouxeram aqui a cruz, a luz, a vela, a palavra de Deus, a capelinha também de Nossa Senhora de Schoenstatt e o menino Jesus, que nesse tempo do Advento a gente olha para ele com muito carinho, lembrando que a nossa casa, especialmente, é o nosso coração, que nós queremos nos abrir para acolhermos a Ele cada vez melhor. Vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre todas as realidades da nossa vida, os nossos trabalhos, quem sabe os nossos cansaços, nossa vida toda. Convido também a rezarmos pelas famílias das pessoas que perderam, os atletas, aquelas pessoas tão queridas nacionalmente, internacionalmente também. Que Deus, na sua bondade, os console. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Essa Ave Maria também por Felipe, que Nossa Senhora sempre o abençoe, o proteja e o ilumine também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, obrigado, Frei. Então vamos começar nossos trabalhos, né? Deixa eu pegar aqui. Bem, turma, então nós vamos falar hoje sobre esse documento aqui, que é o documento 105 da CNBB. Essa é a versão da Paulinas, né? Outras editoras publicam, mas
essa é uma das mais tradicionais que a gente usa, capinha azul, tá? Tem na internet também, acesso gratuito, convido todos depois a ler, né? Então a CNBB, ela publica periodicamente vários documentos, várias orientações, e esse é o mais recente, o documento 105. Quando eu peguei o documento da CNBB, que saiu agora, e comecei a ler, eu falei assim, mas por que será que a CNBB, né, na sua 54ª conferência, que aconteceu em Aparecida, decidiu falar sobre esse tema? Cristãos, leigos, na igreja e na sociedade. O que é que a CNBB queria falar? Eu fiquei refletindo sobre isso, e durante as minhas reflexões, eu achei uma resposta nesse filme. Você já viu esse filme? Mudança de hábito? Para quem não viu, um breve resumo. É uma freira, né, ou uma pseudo-freira, que começa um coral nos seus alunos terríveis de uma escola em São Francisco, né? Os meninos eram verdadeiros demônios, e ela vai organizando esse coral e vai tornando eles um grupo mais ativo, um grupo mais coeso, mais participante da escola e tal. E esse é o último, é um dos ensaios deles. Vamos ver. Muito bem, aqueles somos nós na igreja, aqueles somos nós quando a gente vem aqui para a paróquia, para o grupo de catequese, para a missa, né? A gente vem cheio do Espírito Santo, cantando, né? Aí aqui somos nós quando estamos no mundo. Olha só, olha lá, o mundo todo olhando para a gente, a igreja nos incentivando, e aí estamos nós, olha só, olha o que nós vamos fazer. A galera não está curtindo muito, né? Como dá para ver. Então é isso. A gente sai do nosso treinamento, sai da nossa paróquia, sai da nossa comunidade e paga esse carão. A gente vai lá e né? Faz igual esse menininho. Não tem força para gritar. A gente fica lá, né? Para um lado e para o outro, sem saber o que se encontrar. E às vezes a gente precisa, não às vezes, sempre, a gente precisa que alguém venha e faça lá para a gente. Que é isso que ela vai fazer. Olha lá. Olha como mudou. Assim, já vai entrando no meio da galera, tipo dando um sorrisinho para a freira, né?
Você vê como a famosa irmã Mary Joseph, né? A irmã que foi que a Ruth Goldberg representou bem, ela vem para mudar a atitude do coral, não é isso? Ela não muda a música, não muda a melodia, ela não muda nada, ela muda a atitude. E você vê como mudou a atitude, mudou a forma como você contagiou o povo, como você contagiou o público. Então, a minha impressão que o que a CNBB quis fazer nesse documento é, de certa forma, contagiar a gente, para que a gente consiga levar aquilo que a gente vivencia na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa vida espiritual da igreja, na própria comunidade e para fora e para o mundo, né? Esse rapazinho, que era todo tímido e de repente faz aquele vocal sozinho, me lembra alguns catequistas que passaram por aqui, que eram os catecúmenos mais tímidos do grupo, né? Que o grupo de catecúmenos, assim, aí tinha aquele que era todo tímido, tal, que não falava nada, chegava, ficava em silêncio, às vezes você dava um toque para ver se estava vivo, tudo bem, né? E aí, de repente o cara vira catequista, quer participar, quer. Então, esse chamado a CNBB vem fazer para a gente nesse documento, tá? Ela divide o documento dessa forma, que a gente vai trabalhar falando, eu vou fazer uma breve introdução do tema, depois segue a metodologia catequética habitual, ver, julgar, agir e celebrar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do mundo que a gente vive, de que maneira os leigos podem interpretar essa realidade e como a gente pode agir para modificar, tá certo? Então, esse documento é o documento final da 54ª Assembleia Geral, que ocorreu em Aparecida esse ano, né? Então, aqui estão os nossos bispos, os nossos pastores, né? E vamos começar, então, vamos começar com alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de leigo, Paulo. Quando a gente fala de leigo, o que a gente pensa? Primeira coisa que vem à nossa cabeça. É isso, não sabe nada, esses leigos não sabem nada, né? Porque essa palavra no nosso idioma tem esse sentido, né? Fulano é leigo, né? Ele não sabe nada. Aqui para a igreja, leigo não é isso. Leigo é todo cristão, exceto os membros da ordem e do estado religioso aprovado na igreja. Então, a igreja, grosseiramente, a gente pode dividir em 3 ministérios, em 3 grupos de serviço. O ministério ordenado, que é o ministério dos diáconos, dos presbíteros e dos bispos, dos episcopos. O ministério dos religiosos, então das freiras, né, e dos frades que vivem em comunidades consagradas religiosas. E o ministério dos leigos, que é mais de 90% do ministério da igreja, é o ministério dos leigos. Então, leigo nada mais é do que um membro da igreja que não é nem religioso e nem consagrado ou ordenado. Está claro isso? Então não tem nada a ver com você saber mais ou menos se você é mais ou menos importante. Nós só temos funções e papéis diferentes. Ok? Muito bem. E o Concílio Vaticano II, que é um concílio que de certa maneira mudou a forma ou atualizou a forma como a igreja lida com os temas do mundo, o Vaticano II, ele tocou na questão dos leigos e ele falou, né, que a vocação dos leigos é essa, de administrar e ordenar as coisas temporais em busca dos reinos de Deus. São aí chamados por Deus como leigos a viver segundo o Espírito Evangélico, como fermento de santificação no seio do mundo. Então, os santos papas, os santos bispos reunidos no concílio, né, eles vão dizer isso, que nós somos o fermento do mundo. Enquanto nós temos um ministério ordenado, que é responsável pela ordenação, pela organização da igreja enquanto comunidade, eu tenho os leigos que participam da comunidade e que fermentam o mundo. O que é fermentar o mundo? Quem pode? Expedito, fala para mim. O que é fermentar? O que você entende por fermentar o mundo? Oi? Não. Eu acho que cabe mais a palavra do leigo, ou fermentar sem evangelizar, né? Eu acho que tem muita gente precisando da palavra e não chegou ou chegou de uma forma
Isso, é isso mesmo, mas eu vou usar o exemplo do pão. Por exemplo, alguém aqui já comeu um pão solado? Quem já comeu? Levanta a mão. Bolo solado. Eu tenho uma tia que é especialista. O dia que vocês, quem não comeu, quiser experimentar, ela é ótima. Assim, os bolos duram meses ou anos, assim, são implacáveis. Por que a gente põe fermento no bolo? Para ele ficar fofo, né? Para ele crescer, para ele ficar saboroso. Nós então somos convidados pelo Concílio Vaticano II a sermos fermento do mundo. Ou seja, nos lugares que a gente frequentar, que a gente visitar, nós temos que fazer aquele lugar ser mais bonito, ser maior, ser mais gostoso. Não importa o ambiente que a gente estiver, né? Os leigos, evidentemente, além da sua ação no mundo, também são chamados a participar da ação pastoral da igreja, né? É difícil, às vezes eu vejo assim, em outras comunidades, inclusive, que a gente participa de formações, a gente vê a dificuldade muitas vezes que a paróquia tem de desenvolver determinadas ações pastorais, porque não tem gente. Então, às vezes o pároco tem excelentes ideias, quero fazer isso, quero organizar, mas se não tem corpo de pessoas para ajudar a montar aquelas atividades. Então, nós temos essa dupla missão, né? E não podia faltar, Papa Francisco nos dizendo que o leigo, ele não pode substituir o pastor. Ou seja, quando eu digo que o leigo tem que ter maior participação e ele tem que ser mais ativo, significa o leigo fazer o papel do padre? Nada disso. Mas significa eles trabalharem juntos, porque o padre também não pode substituir o leigo e a leiga na sua vocação que é própria. Então o padre tem uma vocação, o ordenado tem uma vocação de serviço, e nós temos a nossa, né? E a gente é cheio de pôr defeitos na vocação dos outros, né? Às vezes está ouvindo um sermão e fala, nossa, esse sermão desse padre é muito ruim. Desculpa, não é o senhor. O do senhor é muito bom, né? Mas a gente fica meio constrangido, mas enfim, né? Mas a gente fala mesmo, a gente fala assim, nossa, meu Deus, esse padre não vai parar de falar. E a gente fala, né, de como o outro exerce o seu ministério, mas às vezes a gente tira o cisco do olho do outro e esquece da trave do nosso, né? Às vezes não por nossa culpa, mas porque a gente não tem muitas vezes consciência dos valores e da importância do nosso ministério. Então nós temos um ministério que é a nossa responsabilidade, que nasce do batismo e da crisma, né? Então nós temos um ministério próprio e é isso que a CNBB quis animar em nós. Então vamos ver. Pretende-se animar a todos os cristãos leigos e leigas a compreenderem a sua vocação e a sua missão e atuarem como sujeitos eclesiais nas diversas realidades que se encontram no serviço, reconhecendo o valor de seus trabalhos na igreja e no mundo. Então, o documento 105 da CNBB, ele traz um conceito muito importante para nós, que é o conceito de sujeito eclesial. Então, vamos lembrar lá do português, né? Que lembra do sujeito, que tem antes do predicado, aquela coisa toda, né? Então, o sujeito é o indivíduo da ação, né? Então, é aquele que tem uma ação, é aquele que força a conjugação do verbo, não é isso? É isso, eu lembro bem? Tá certo. Então, nós somos sujeitos eclesiais, ou seja, nós somos também participantes ativos. Temos que ser participantes ativos daquilo que a igreja faz, tanto no que ela faz dentro de si, quanto no que ela faz para o mundo. Nós somos sujeitos disso, tá certo? Então nós temos que, esse documento vem nos despertar para a nossa vocação. Então eu vejo, por exemplo, um sacerdote passa anos se preparando para assumir sua vocação, aprendendo qual é a sua vocação, qual é o seu papel, qual é a sua missão. E nós leigos muitas vezes não nos preparamos para isso. Às vezes a gente não assume a nossa vocação do que é que nós temos que fazer. E às vezes, Marco, a gente acha que a nossa vocação é fazer coisas enormes. Então fala assim, eu quero ser cristão, mas para ser cristão eu tenho que acabar com a fome na África. Como é que eu posso ser cristão se a África está passando fome? Bom, se eu não consigo acabar com a fome na África, eu não vou ser cristão. Aí, cai fora, né? Ou às vezes a gente olha para as coisas que estão erradas, né?
Então a gente fala, eu vejo tanta gente ruim que vai para a igreja, né? Não já ouviram isso, né? Vai lá rezar, depois faz coisa errada, não quero participar, né? E às vezes não é isso. Às vezes não é isso, Davi. Às vezes a minha vocação é uma vocação muito pequena e eu deixo de participar dela, né, justamente por não conhecê-la melhor. Muito bem. Então nós vamos falar um pouquinho de como a igreja vê o mundo hoje e de como ela vê a nossa inserção, a nossa participação nesse mundo. A igreja vem refletindo sobre isso em vários documentos, né? Esse daqui, deixa eu apresentar para vocês, esse livro aqui, para quem não conhece, chamado Denzinger, né? Ele é um compêndio de várias definições e declarações de fé e moral da igreja. Então, boa parte daquilo que a igreja publicou, falou, ensinou, está aqui. E quando a gente pega o Denzinger, desde o começo lá, desde 1963 ou até antes, a gente vê como a igreja, como os nossos pastores, o magistério está preocupado em que os leigos realmente assumam sua vocação, né? Então você vê, um dos marcos, pegando os documentos mais recentes, é o Concílio Vaticano II. E outros documentos, como o documento do João Paulo II, ou como os documentos dos concílios latino-americanos, ou como outros documentos da CNBB, e mais recentemente o Evangelii Gaudium, que é a carta do Papa Francisco sobre a evangelização, vem falando da nossa importância. Ou seja, são os nossos bispos que estão falando, olha, vocês são igreja, vocês precisam fazer, vocês precisam agir. E nós vemos que ao longo desses incentivos da igreja, nós temos tido avanços. Né? Nós temos, por exemplo, mais cursos de teologia voltados ao laicato, né? Às vezes a gente fala que fez um curso de teologia, aí a pessoa fala assim, você é padre, você não tinha que usar aquele negócio no pescoço? Aí eu falo, não, peraí, primeiro que não preciso, quando sou teólogo, não preciso ser padre para isso, né? Embora seja necessária a formação do sacerdote, que haja essa formação teológica, mas cada vez mais nós temos leigos e leigas fazendo cursos médios de teologia, ou seja, cursos que não são bacharelado, e alguns fazendo bacharelado, para saberem mais da sua fé, para serem catequistas melhores, ministros da Eucaristia melhores, professores melhores, enfim, para aprenderem mais sobre a sua fé, né? Nós temos a formação dos conselhos de leigos, tem aqui, eu citei o exemplo, né, do Conselho Nacional do Laicato, mas nós temos também a presença dos leigos no Conselho Pastoral, não é isso? Que ajudam, de certa maneira, o sacerdote a ocupar os problemas da paróquia, a identificá-los e solucioná-los. Né? Nós temos os ministérios, hoje, graças a Deus, nós temos mais leigos engajados nas atividades da igreja, seja como catequistas, seja como músicos, seja como ministros, enfim, nas diversas funções. Nós temos os leigos atuantes nos trabalhos sociais, como, por exemplo, os vicentinos, né? Isso aqui não tinha, né? Está lá nos vicentinos ainda? Então, por exemplo, os vicentinos fazem um trabalho bonito na área social. Enfim, nós temos alguns avanços, mas nós ainda temos retrocessos, nós ainda temos recursos, ainda temos dificuldades em progredir com a participação do leigo na igreja. Por quê? Primeiro, pela omissão, né? Nós temos uma meia-culpa, somos um pouco omissos, eu confesso, né? Nós temos também uma valorização excessiva do eclesial, ou seja, a igreja é problema dos padres. Eu já ouvi isso algumas vezes, né? A gente fica colocando o problema, a solução dos problemas da igreja no padre. Então a gente vai na missa, essa missa não está bem rezada, essa música está muito ruim. A culpa é do padre, que não mandou o músico, né? A gente fala, a igreja está toda errada, né? A gente fala, puxa, que igreja vazia, nossa, o que estão fazendo de errado, né? Então a gente vai sempre apontando os problemas no clero, a gente vai aumentando a responsabilidade do clero e se esvaziando da nossa responsabilidade de agentes de transformação, né? E às vezes a gente busca uma proximidade com a comunidade, mas às vezes também busca pelo caminho errado. Eu cito aqui algumas coisas, né? A
às vezes a gente mergulha no misticismo, né? Às vezes até a gente vai em busca da igreja só para ter uma coisa mística, uma experiência espiritual. Não que isso não seja importante, mas não é só isso, como nós vamos falar mais para frente, né? Ou às vezes a gente mergulha em tradicionalismos, né? Então a gente fala assim, a igreja hoje eu quero que volte a ser como era na minha época, né? Na minha época que era bom, né? Então a gente começa a andar para trás. Às vezes, ou quase sempre, temos pouca profecia, denunciamos, agimos pouco para transformar, né? Nós confiamos pouco em Deus, né? Essa palavra bonita, neopelagianismo, né? Que lembra uma heresia associada a Pelágio, onde você diminui a confiança na graça de Deus. Ou seja, a gente quer resolver tudo com os nossos próprios méritos, esquecendo da ajuda de Deus, né? Esse neopelagianismo, eu lembro quando a gente estava planejando o catecumenado, cadê a Fernanda que não me deixa mentir, né? Começou a aumentar as inscrições, foi um pânico, né? Que a gente estava preparado para os 20, né? Que é mais ou menos o máximo que pode ter numa turma. E aí a Salete falou assim, temos 40. Eu falei, não é possível, vamos ter que fazer 2 turmas. Entramos todos em desespero, né? O pessoal, não, eu vou desistir, vou virar alexista, não dá mais para mim, né? Mas eu falei, não, calma, Deus provê. E deu tudo certo, né? No fim, muitos formaram uma turma, foram excelentes catequistas, né? E aí você fala, foi só o mérito do catequista? Não, é a ação de Deus, foi a graça dele. Fez Fernanda, Salete, Jamil, assumir uma turma sozinho e serem bons catequistas cristãos, né? Então, isso é importante, a gente inserir a nossa participação, mas sem esquecer que Deus está por detrás, né? E quem somos nós? Quando eu falo nós, é isso aqui, né? A igreja é isso, tem espaço para todos os leigos, né? Quem são os leigos de hoje? Somos nós. Se eu bater uma foto aqui, a gente encaixaria aqui, né? São casais, viúvos, solteiros, as crianças. Alguém me falava, né, que veio para a igreja porque o filho trouxe. Às vezes a criança que está na catequese vai trazendo os pais. Então, é uma comunidade enorme de gente que participa dessa ação da igreja. E a gente vai para a igreja transformar a igreja para agir no mundo. E o mundo é o nosso campo de ação, é o campo de trabalho, tá certo? É o mundo o local específico de atuação dos leigos. Nós temos a nossa participação na igreja, nós somos responsáveis por manter a comunidade viva, mas o mundo é o nosso campo de ação. O mundo é o nosso terreno próprio, é o nosso local de agir. Esse mundo maluco que a gente vive. Às vezes eu tenho alguns amigos cristãos que falam assim, mas eu não sou do mundo. Já ouviram isso? Alguns grupos evangélicos também gostam de fazer. Eu não sou do mundo. Isso daqui é coisa do mundo, né? Mas nós estamos no mundo. Nós estamos nesse mundo maluco, nesse mundo globalizado, nesse mundo plural. Nós estamos inseridos. E é aqui que a gente tem que agir. Não é no mundo fantástico que a gente vive. É isso que a gente tem que pensar, né? E é um mundo baseado nessa lógica. Olha, eu achei essa foto sensacional. Olha só, esse é o mundo hoje, né? Esse é o mundo que a gente tem que agir. Ali talvez fosse melhor se ao invés de espelhos tivesse umas maquininhas dessa, né? Não que isso não seja importante, tem o seu papel. Nada é ruim na sua essência. O ruim é o uso que se faz. E aqui o que a gente está vendo, né? As pessoas cada vez mais dentro de uma lógica individualista, né? Ou seja, de satisfação pessoal. Então a gente fala assim, o que importa sou eu, o que importa são os meus prazeres, o que importa são as minhas alegrias, os meus contentamentos. E nós somos, mas isso não é culpa nossa, porque nós somos bombardeados o tempo todo para fazer isso, tá certo? Se a gente chegar e ligar o rádio, ou se a gente abrir a televisão, o que a gente vai encontrar de cara? Compre. Percebam quantos verbos são usados no imperativo na televisão, ou na mídia, ou na publicidade. É sempre no imperativo. Compre, faça, seja, aconteça, realize. E é sempre no singular, né? Você, então, Sérgio, Edna, Suzete, você, e sempre o indivíduo. Isso vai criando em nós essa ideia de satisfação pessoal e supremacia do desejo. Eu tenho que ter tudo aquilo que o
eu desejo que é. Olha o risco que você corre quando você fala isso. Eu tenho que ter tudo aquilo que eu desejo porque eu mereço. Nem sempre, né? Nem sempre tudo que a gente deseja é bom, não é isso? Eu dou um exemplo na área da saúde, por exemplo. Eu adoro Nutella, por exemplo. Vocês conhecem Nutella? É aquele negócio que eu não sei quem fez aquilo, também não me interessa, mas aquele negócio é fantasticamente bom. Só que é uma bomba de gordura aquilo. Então, com certeza desejo comer aquilo em todas as refeições, mas com certeza aquilo não é bom para mim, né? Então, só que nós vamos perdendo, quando a gente não exercita o discernimento, a gente vai perdendo a capacidade de ver que nem tudo que é gostoso é bom, nem tudo que eu desejo eu preciso ter. E nós, turma, nós cristãos, somos a frente de batalha disso. Nós somos a frente de batalha. Se o cristão não tem essa capacidade, essa sabedoria de discernir o desejo, quem vai ter? Diga para mim, quem vai ter? Então, nós temos que estar atentos, né? Predomínio da aparência, vocês sabem muito bem disso, né? Nós temos uma sociedade excludente, que exclui quem é diferente, quem considera errado, e nós temos, justamente voltando ao tema do desejo, uma falsa satisfação, né? É engraçado que às vezes você percebe que pessoas vão comprando, vão ganhando, vão adquirindo e sempre não querendo mais, e sempre uma sensação de vazio. Na nossa essência a gente sempre tem um vazio, né? Que é o nosso sentido e significado, que dependendo de onde eu coloco o sentido e significado, ele nunca se completa, né? E Jesus obviamente sabia disso, e aí ele vai falar que onde está o teu tesouro, né? Ele vai perguntar onde está o teu tesouro. Se eu coloco o meu tesouro naquilo que eu compro e que merece, eu vou sempre querendo mais e vou sempre infeliz. Então, esse é o mundo que nós temos que agir. Nós vamos agir, nós vamos conversar, nós vamos mudar estruturas que pensam assim. Isso é que é a grande dificuldade, né? Nós vivemos nessa sociedade, né? Uma sociedade de proibições, uma sociedade onde eu tenho uma enorme quantidade de contradições, onde eu tenho gente que tem muito dinheiro, gente que tem pouco dinheiro, onde eu tenho gente que tem muito acesso à saúde, gente a pouco acesso à saúde, onde eu vivo opostos, né? Onde eu vivo o enfraquecimento da mutualidade. Então as pessoas vão perdendo espaço de convívio mútuo, de convívio em comunidade. Então não é à toa que as pessoas estão perdendo a capacidade de ser menos individualistas, porque a gente frequenta menos espaços de convívio com outras pessoas. Já perceberam isso ou não? Ou é só uma impressão minha? Não é? A gente estava conversando, tomando um café, né, Marco, esses dias, e a gente estava falando sobre, por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta de trabalho fantástica, mas é impressionante como ela cria uma falsa sensação de mutualismo, né? Eu converso com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo eu não converso de verdade, né? Eu não me expresso de verdade. E eu falo sempre que no WhatsApp ou no Facebook, enfim, nas mídias sociais, nós sempre somos muito mais corajosos do que nós realmente somos, né? Que a gente é capaz de falar verdadeiros absurdos, né? Porque não estamos tete a tete, não estamos no contato com o outro. Então, esse mundo que a gente vive. E nós, cristãos, temos que lidar com isso aqui, ó. Discernimento. Então, não se trata de cair fora, não dá para a gente cair fora, porque essa é a nossa área de atuação, mas a gente tem que discernir, a gente tem que escolher que trilho percorrer na nossa caminhada. E as tentações são enormes. As tentações, quando a gente entra no mundo, eu falo assim, serei um cristão do mundo, ok, olha as tentações. Eu posso idealizar uma mensagem, pegar o evangelho e posso transformar aquilo em algo sem substância. Eu vejo muito isso acontecer. Às vezes a gente vai agir no mundo e a gente cai um pouco na tentação do mundo e transforma o evangelho naquilo que o mundo quer que ele seja.
Algumas igrejas caem nesse erro também, tá certo? A gente transforma a mensagem, a palavra, em uma coisa mais palatável, ou seja, mais saborosa ao paladar, mais gostosa, mas muitas vezes às custas de tirar a essência, né? Nós muitas vezes esquecemos a graça de Deus, né? Nós, quando vamos agir no mundo, às vezes nós queremos Deus só para nós. Isso eu vejo muito também. Às vezes a gente quer agir no mundo, mas a gente quer ser diferente, numa atitude que a gente pode chamar também de farisaísmo. Lembra desses brothers? Lembra você quem eram esses caras? Fariseus? Hã? Quem lembra? Flavinha, quem que eram os fariseus? Não fique tímida. Tinham conhecimento da lei. E eles eram bons religiosos, os fariseus? Eram bons religiosos, sim, senhores. Eles, embora com suas hipocrisias, eles buscavam seguir a lei, mas eles pecavam em coisas gravíssimas. Uma delas era o quê? A exclusão, né? Nós somos os limpinhos, os puros, e eles são os poluídos. Exatamente. E às vezes a gente tem que tomar cuidado para não correr nesse pecado, nessa tentação de achar que nós somos melhores do que os outros. Nós temos sim mais responsabilidades, mas não somos melhores. Temos que tomar cuidado para não transformar nossa atividade pastoral ou no mundo em um cartório. Temos que tomar cuidado para não clericalizar demais a nossa atitude, né? Então a gente assim, Frei Valdeci me corrija se eu estiver errado, mas às vezes a gente, tudo que é o padre, né? Então assim, olha, nós vamos, mas você já falou com o padre, né? O padre vai estar, é claro que a gente vai estar sempre sob a orientação pastoral do nosso pároco, mas nós temos que ter o quê? A iniciativa, nós temos que criar as coisas, né? Para poder agir no mundo. Isso para mim é o mais importante. A grande tentação do leigo hoje é o pessimismo. Não vai dar certo. Não vai vir ninguém, né? É igual hoje, né? Vamos fazer uma palestra para falar do documento 105 da CNBB. Não vai vir ninguém. Quem vai vir falar isso aqui? E olha quanta gente Deus trouxe, né? Então a gente não pode alimentar esse pessimismo. E sempre não pode alimentar a acomodação, né? A gente tem que ter, o cristão, nas palavras da minha esposa, tem que ter sempre um ciricutico, né? No bom sentido do ciricutico, né? O que é o ciricutico? É aquela coisa que não te deixa parado. Então eu sou ministro da Eucaristia, mas eu começo a ter aquele ciricutico assim, né? Não está bom ser só ministro da Eucaristia, eu posso fazer alguma outra coisinha mais, né? Não está bom ser só catequista de crisma ou de catecumenado, vou fazer uma coisa a mais. Então, essa desacomodação nós temos que ter, né? Porque nós temos que ter essa atitude no mundo. Esse é o mundo, ó, cinza, né? Esse somos nós, olha só, né? Embaixo do sol, com um baldinho de tinta pintando flores. Então, é uma coluna, trabalho é trabalho. É isso que Deus nos convida a fazer, é esse o mundo que Deus nos convida a transformar. E agora nós vamos ver de que maneira a igreja nos orienta e como é que a gente vai agir, tá bom? Mas antes vamos fazer uma pausa, tomar um café e a gente já volta, tá bom?